Tudo bom, pessoal? Eu quero gravar um vídeo aqui para vocês e eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês única e exclusivamente com o intuito de reflexão e com fim educacional. Não tem absolutamente nada político aqui e quem fizer comentário político eu vou ocultar, eu não vou deixar comentar, tá? A intenção não é essa. A intenção, como sempre foi no meu canal, é que as pessoas comecem a raciocinar, comecem a entender as coisas. Eu gosto muito quando as pessoas entendem o que elas estão falando e não simplesmente o que vem pelos ouvidos e tudo mais. Eu tenho visto diversos vídeos de diversas consultorias e até advogados falando, poxa, o caso do Eduardo, eu não vou falar sobrenome porque a gente sabe que a plataforma não vai entregar, né? Se eu falar qualquer sobrenome de qualquer pessoa que esteja aí disputando qualquer coisa, não vão entregar. Então vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que ele pegou um green card recentemente, colocou ali o green card e na primeira coisa que veio na minha cabeça, e eu tinha decidido, na verdade, que eu não ia gravar esse vídeo. Porque eu falei, olha, eu não vou gravar esse vídeo porque vai virar polêmica. Qualquer coisa que a gente fala nesse sentido vira polêmica, né? Eu tinha gravado um outro vídeo falando sobre uma outra situação onde eu descrevi o caminho inteiro de todas essas pessoas que saíram do Brasil e vieram para os Estados Unidos tentando sair de algum processo, alguma coisa nesse sentido. Eu fiz uma explicação jurídica, eu não publiquei esse vídeo, tá? Esse vídeo foi um link, ficou no meu canal, esse link foi enviado para 3, 4 mídias. Dessas 3, 4, eles repassaram para outras mídias quiseram fazer entrevista comigo sobre aquilo e eu neguei, porque eu não quero entrar nessa divisão, tá? Nessa polarização, eu não quero isso. Então eu estou deixando claro aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? E eu quero que vocês pensem com a cabeça, com finalidade educacional e racional, sem a emoção do lado, ok? Não importa para mim de que lado você tá, interessa entender a situação, certo? Então vamos lá. Temos aí Green Card de Eduardo, ok? Esse é o fato. Nós temos um fato, vou ver se o pessoal consegue achar na internet, eu não sei se ele mesmo postou, se ele postou, vou tentar colocar um post dele aqui para mostrar para vocês. Eu não estou criticando ele, eu estou analisando um fato, ok? Vamos lá. Só que aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, poxa, mas eu tenho diversos clientes meus que tiveram processos de EB1 e EB2 aprovados e eles não conseguiram pegar o Green Card. Já fizeram entrevista, estão nos Estados Unidos com ajuste de status, estão com Work Permit, tudo direitinho, mas na hora da entrevista o agente falou, olha, tudo certo, mas, eu, inclusive pus datas aqui, eu vou lendo aqui para vocês podem ver que eu tô até gravando meio de lado, porque coloquei datas aqui para ir mostrando para vocês. Mas desde o dia 21 de janeiro de 2026, nós temos a restrição por tempo indeterminado. Imagina-se que devia terminar dia 30 de agosto, mas houve a prorrogação, uma série de outras mudanças ali. Imagina-se que deve ir até 30 de outubro, tá? Essa suspensão de emissão de Green Card para esses 75 países, que incluem o Brasil. Ou seja, se você tiver o seu processo de Green Card aprovado no consulado, eles vão simplesmente reter. Nos Estados Unidos, eles vão falar, olha, está aprovado, você pode continuar aqui com o seu ajuste de status, mas nós só podemos emitir o seu Green Card na hora que sair essa suspensão de emissão para um desses 75 países, mais especificamente o Brasil. No consulado, eles vão reter ali, na hora que for liberado, eles vão simplesmente mandar para vocês. Estão fazendo a entrevista, eu tenho diversos clientes, tanto que fizeram entrevistas consulares, como nos Estados Unidos, que fizeram entrevista dentro da USCIS, ok? Em todos os casos, retiveram os Green Cards, tá? Não emitiram. Se estava dentro dos Estados Unidos, deram o Work Permit, deram o Parole, tudo certo, você vai tocar a tua vida, mas eu não vou emitir o documento Green Card, porque está suspenso por ordem presidencial. Beleza? Minha primeira pergunta. Se está suspenso em 75 países, incluindo o Brasil, por que emitiram para ele? Ah, mas porque ele tem contatos. Espera aí. Então, a legislação não é para tudo, não é para todos, a legislação é para alguns. Esse é o meu primeiro questionamento,
tá? Vamos para um próximo questionamento que vai ser bacana também. Quando a gente entra na questão da solicitação de um green card, eu não conheço o currículo dele, tá? Mas até onde eu li, e eu realmente não me interesso por esse tipo de coisa, mas até onde eu li, ele foi escrivão da Polícia Federal. Eu não estou desmerecendo os escrivãos, tá? Eu só estou imaginando um escrivão da Polícia Federal com o EB1A. Ele não foi um delegado da Polícia Federal, ele não foi um agente que teve diversas atuações de confrontos, de combate, de investigações. Ele foi um escrivão da Polícia Federal. Eu não consigo imaginar um EB1A para isso, tá? E depois seguiu carreira que a família inteira seguiu, certo? Teve grandes méritos nisso, eu não consigo lembrar desses grandes méritos, mas não cabe a mim julgar o processo e eu não estou aqui falando de questões políticas, só estou imaginando que um EB1A é muita coisa, muita flor para um vaso que não cabe todas essas flores, né? Mas, foi pelo sobrenome, pode ser, tá? Foi com proteção política. Caramba, mas aí eu me pergunto, existem pessoas que estão acima da lei, né? Ou a lei se aplica a todas, ou deveria se aplicar de uma forma igual a todos. É por isso que existe a lei, né? É desequilibrar os desequilibrados. Se você tem um hipossuficiente e um supersuficiente, você usa a lei para equilibrar isso daqui e trazer justiça. É para isso que existe a lei, tá? Então são esses questionamentos que eu tenho feito. Mas vamos lá. O que acontece? E aí eu entro na minha área, tá? Agora eu estou entrando na minha área. 23 anos fazendo processos de imigração, 23 anos trabalhando com imigração, 23 anos vendo processos que eu vejo às vezes algumas pessoas falam, poxa, mas por que você cobra 2, 3 mil a mais do que um concorrente seu, ou 4 mil a mais do que um outro, que é uma consultoria, sei lá o quê? Rapaz, é porque eu estudei décadas. Eu tenho 2 LLM, 2 mestrados, 2 doutorados em cima da mesma área. Então, é algo que eu conheço muito. Eu tenho milhares de clientes em 23 anos. Eu tenho trabalhos que foram feitos e publicados. Se você escrever na internet Daniel Toledo Advogado, você vai ver lá mais de 3 mil artigos publicados. Quer dizer que eu escrevi 3 mil artigos? Não, devo ter escrito aí uns 300. Mas várias mídias publicam o mesmo artigo, mas são 300 artigos científicos publicados. Então, eu conheço isso aqui, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Eu conheço isso aqui. Eu me sinto íntimo desse tipo de coisa. Por isso que eu quero trazer para vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala da INA, a INA é Immigration and Nationality Act. É a legislação que regulamenta todo mundo que os Estados Unidos quer e quem não quer nos Estados Unidos. Se você for na 212, quem já teve um visto negado, visto de turismo, visto de estudante, alguma coisa, quem já teve negado, você vai ver que ele vai colocar ali a negativa com base na INA 212, 213, 214, depende do tipo da negativa, e ele vai colocar a fundamentação. Só que se você for na INA, mais especificamente no 212 A2A I1, você vai ver que ele vai falar que na verdade, todo esse capítulo, eu não vou nem falar desse artigo específico, se você for no 212 A2, você vai ver que ele fala muito claramente sobre os impedimentos de emissão de green card após o background check. Ou seja, ele vai ler você, ele vai ver o que você tem, o que você fez na sua vida, e aí ele vai dizer, olha, pode ou não pode, tá? Pessoas que têm condenação. Eu já vi pessoas com investigação criminal. Na época que estava tendo a Lava Jato, algumas pessoas que estavam na Lava Jato vieram me procurar. Uma delas me encontrou, inclusive, no escritório de São Paulo, pediu para eu deixar o telefone num canto, ficar numa sala, só eu e ele, do escritório, e foi super desconfortável para mim, mas enfim, eu queria ouvir o que ele tinha a falar e a gente acabou, eu fui muito honesto para ele, falei, cara, não vai passar teu processo por causa disso, tá? Ele estava sendo investigado na Lava Jato e foi absolvido na Lava Jato. Mas eu não aceitei fazer o processo dele até que viesse a sentença final do processo. E eu disse isso para ele e depois nós fizemos. E aí ele teve o processo aprovado, tá? Ou seja,
a pessoa que tem uma condenação criminal, ela não pode pegar um green card em hipótese alguma, exceto em casos onde existem, são crimezinhos tão bobos, tão idiotas, que o agente pode olhar como petty crime e aí ele vai fazer simplesmente uma desconsideração, vamos dizer assim, tá? Mas são coisas muito pequenas, muito bobas, muito idiotas, certo? É furto de galinha para comer. Usando um exemplo bem chulo aí para vocês entenderem. Então quer dizer o quê? Além da emissão de um green card, o que me chamou muita atenção foi o fato dele ter uma condenação, tá? Ele teve uma condenação criminal antes da emissão desse green card. E aí é algo que viola a lei. Aí nós estamos falando que é violação legal, né? Não, mas aí houve um apadrinhamento de cima para baixo. Aí são duas violações legais, né? Porque você vê pessoas que hoje têm um currículo maravilhoso, que estão aguardando um green card numa fila e estão loucas para investir e trazer coisas para dentro dos Estados Unidos, e vem uma ordem de cima para baixo simplesmente desigualando os desiguais, né? Para que serve a lei, então? Não é verdade? Mas vamos continuar. Aí o que eu fiz? Aí eu fui fazer uma pesquisa, porque eu falei assim, poxa, deixa eu entender qual foi essa condenação e a data da condenação, né? Então nós tivemos aqui a ação penal 2782, que foi a que o condenou criminalmente pelo crime de coação no curso do processo. Isso é um crime seríssimo dentro dos Estados Unidos. Inclusive, o presidente respondeu por um desses crimes, né? E daqueles 34 condenações, tinha isso também, tá? Eu não quero entrar muito em detalhes, porque senão o YouTube não entrega. E teve uma pena superior a 4 anos, né? Ou seja, já saiu do regime aberto e foi para um semiaberto, né? Acima disso, ele já tem aí para quase um fechado, mas ele foi para um semiaberto. Então, isso é um problema seríssimo numa análise processual e eu gostaria muito de escutar o consulado ou a embaixada dos Estados Unidos, a opinião deles com relação a isso. Porque eu vejo constantemente pessoas que entram em contato conosco e que tiveram processos aprovados e na hora da emissão do green card foram negados porque eles tiveram ali uma receptação que eles compraram uma moto para o filho, um bug, ou alguma coisa que tinha sido furtado e eles não sabiam e ficaram esperando o documento, né? Eu tenho 2 casos assim que eu conversei com as pessoas. Eu vejo casos de pessoas que tiveram uma condenação criminal por besteira, né? Cheque sem fundo, o cara foi lá, colocou um estelionato em cima dele ao invés de entrar com uma execução de título e ficou aquilo ali, o cara não consegue pedir visto, né? Então, eu gostaria muito de ouvir a opinião deles com relação a isso, por que isso aconteceu, certo? Mas aí eu continuei e fui ver se ele tinha outros processos, e tem. Então, nós temos aqui, deixa eu achar aqui que eu fiz uma pesquisa aqui. Bom, ele tem mais outros 5 processos em andamento, né? O processo de difamação, que isso aqui vai ser besteira, isso aqui não tem um só, não, tem vários atrelados ao mesmo, inclusive. Mas isso aqui é besteira. Aí nós temos aqui obstrução de investigação penal, isso vai dar problema, com certeza. Nós temos os casos novos, atuais, calúnia, difamação, tem um monte de coisa aqui, tá? E aí tem essa outra investigação agora com relação ao banco, né? Que isso daí, nós temos aí outros crimes que podem estar, e eu não estou dizendo que estão, eu estou dizendo que podem vir a estar, porque a gente vê o que os outros estão respondendo dentro do mesmo processo, né? Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação fiscal, uma série de coisas, que são outras pessoas que estão respondendo, não eles. Isso não está sendo imputado a ele ou ninguém da família deles, tá? Mas se vier, caramba, vão manter um green card nesse sentido? É isso que eu fico pensando, né? Onde estão os pesos e as medidas? São 2 pesos, 2 medidas e tudo mais, e tá tudo certo, né? Então, isso é o que me preocupa um pouco, né? Então, primeiro, vamos recapitular o que eu falei lá do começo. Primeiro, a emissão de um green card na atual situação onde há uma suspensão para todos os brasileiros e outras pessoas de mais 74 países. Segundo ponto, emissão de um green card para condenado criminal, condenado em ação penal transitada em julgado.
Segundo ponto, não pode emitir. Terceiro ponto, né? Não sou eu quem analisa os critérios de um EB1A, mas eu desconheço um currículo justificador de um EB1A. Eu realmente não consigo ver, mas tenho certeza que se o agente recebeu documentação, esse agente recebeu uma documentação e, obviamente, ele teve capacidade de analisar ali, ver o que é real, o que não é real, se cabe, se não cabe, se é relevante ou se não é relevante, tá? Mas se viesse para o meu escritório, eu, com certeza absoluta, denegaria esse processo. A outra pessoa faria e ele seria aprovado. Ok, não estou dizendo que não. Tem diversos casos onde eu neguei fazer processo e depois as pessoas vieram para mim e falaram: Daniel, eu fiz com outro escritório e foi aprovado, vem ainda querer tirar sarro de mim. Ok, parabéns para você. Era um risco que eu não queria correr dentro do meu escritório. É um direito seu. O médico pode olhar para você e falar assim: olha, esta cirurgia sua, ela é de muito risco. Eu não vou fazer essa cirurgia, tá? Eu prefiro eu não fazer. Por quê? Porque eu não quero ninguém morrendo na minha mão, né? Quer dizer que se outro médico correr o risco, quer dizer que a pessoa vai morrer necessariamente? É óbvio que não. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo legal, mas às vezes dentro da gente, a gente sente e fala: pô, eu não quero ter esse risco de fazer uma cirurgia, a pessoa não sobreviver. Moralmente para mim, emocionalmente, espiritualmente para mim não vai ser legal. Eu penso muito dessa forma, tá? Então, dentro dessa situação, é o que eu não vejo ninguém falando. Eu vejo as pessoas comparando: foi aprovado um processo de EB1A por causa disso, disso. Caramba, mas como que foi aprovado um processo de um EB1? Eu não teria coragem nunca de fazer um vídeo desse comparando uma situação na qual eu não acredito, né? Ah, tá fácil agora, tá vendo? Se passou para ele, tá fácil para passar para todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma pessoa com uma condenação criminal vá passar por um processo de green card. Eu não acredito. Eu não pegaria um caso desse, tá? Não pegaria. Ah, mas o dele foi aprovado. Ok, eu continuaria não pegando. É isso que eu quero explicar para vocês, né? Às vezes, a gente perde a noção de se questionar, né? E se fosse você que estivesse na fila do green card esperando, com o seu processo aprovado, você olhasse isso e falasse: caramba, mas o cara entrou com o processo outro dia, o meu foi aprovado muito antes, eu estou esperando aqui para emissão do meu green card, por que o processo dele foi? Aí você pega o telefone e liga para o teu advogado vai falar: eu também não sei te explicar, né? Se você estiver nessa situação, liga para o seu advogado, pergunta para ele. Se você for cliente nosso, você já tem a resposta. Mas se você não for, liga para o seu advogado, pergunta para ele: pô, mas por que o dele saiu e o meu não saiu? Me explica essa história aí, que eu quero ver que você me explica isso. Isso eu não estou vendo as pessoas fazendo vídeo, tá? Então, eu quero deixar o alerta aqui para vocês, deixar o questionamento aqui para vocês, se realmente a gente apoia essa legislação de 2 pesos e 2 medidas. Porque o Eduardo, né, que pegou o green card, ele é uma pessoa que bate no peito e fala: no Brasil nós temos 2 pesos, 2 medidas, 2 leis, a lei vale para quem tem o melhor relacionamento. E agora? Né? E agora? Quando o beneficiário passa a ser você próprio, como é que fica esses pesos e medidas diferentes? Né? Porque se nós estamos falando em moral e caráter, não, eu vou pegar a mesma fila, eu vou ficar na mesma fila que todo mundo está fazendo. Eu bato no peito dizendo: eu estive na mesma fila, eu não quero diferença para mim. Esses questionamentos é que eu deixo para vocês para reflexão, introspecção, de repente, avaliação do cenário mundial sobre pesos e medidas. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.